O planejamento é um conjunto de ações integradas, sistematizadas para tornar um objetivo realidade. Quando a gente fala objetivo de carreira, um planejamento de carreira é um conjunto em relação à vida profissional. A palavra carreira, ela vem do latim, que é via carraria, estrada para carros. O que uma estrada para carros faz? Ela leva a pessoa da origem ao destino. Então, o planejamento de carreira também é isso. É você saber aonde você está, aonde você quer chegar e fazer um planejamento sistemático para que isso aconteça. Então, quando a gente fala de planejamento de carreira, a gente tem que pensar curto, médio e longo prazo. A curto prazo é desse ano até o próximo ano, a médio prazo até 3 anos e a longo prazo de 3 a 5 anos. Quando falamos também em planejamento de carreiras, temos que pensar em 3 aspectos: pessoal, profissional e financeiro, porque não tem como não deixarmos de pensarmos uma pessoa como ser completo, né? Então a gente tem que pensar nesses 3 aspectos também. Então o planejamento de carreira é isso: o profissional ele saber onde que ele está, aonde ele quer chegar e fazer um planejamento sistemático para tornar esse objetivo realidade. O planejamento de carreira, o principal objetivo dele é que o profissional ele possa acompanhar se aquilo que ele está planejando de fato está acontecendo. Ele pode mensurar e avaliar o que aconteceu, se foi positivo, se não foi positivo, se ele atingiu os objetivos dele. E principalmente planejamento de carreira tem que ter datas, porque a data faz com que a gente consiga controlar melhor se aquilo está acontecendo de fato ou não. E o planejamento de carreira ele tem que estar no papel. Não adianta a gente fazer um planejamento de carreira vamos dizer assim, numa ideia mais fictícia. Ele tem que estar no papel, porque no papel o profissional vai conseguir realmente avaliar se aquilo de fato está acontecendo ou não. Então ele é importante porque o profissional ele vai poder não só planejar, mas fazer a gestão, o gerenciamento desse planejamento. Eu quero assumir uma posição, hoje eu sou um analista dentro da empresa e eu quero assumir a posição de coordenador. O que precisa ser feito para assumir essa posição de coordenador? Então tem que fazer um planejamento sistemático para isso. Primeiro, eu tenho o tempo de casa necessário, então eu preciso colocar os pré-requisitos para aquela oportunidade. Eu tenho as competências técnicas e comportamentais. Então, a partir do momento que eu souber o que aquele cargo exige, eu vou saber que tipo de competência eu já tenho e que tipo de competência eu preciso desenvolver. Então, se são competências comportamentais, qual que é o prazo que eu vou colocar para desenvolver essas competências? Se forem competências técnicas, quais são os prazos? Eu preciso fazer um curso de idioma, eu preciso fazer uma especialização, eu preciso fazer um curso de Excel. Então, quanto tempo cada um desses cursos vai exigir da minha dedicação para que eu tenha a qualificação necessária para assumir esse cargo? Então, é você saber realmente de fato o que você busca, o que aquele profissional daquela área de atuação exige e fazer esse planejamento de forma sistemática. As empresas elas valorizam o profissional que tem um planejamento de uma maneira geral, inclusive se ele tiver um planejamento seu, porque a partir do momento que ele tem o seu planejamento, isso demonstra uma organização, um foco no resultado. E as empresas hoje focam os profissionais que têm um foco no resultado. Então, a partir do momento que ele consegue fazer isso com a vida dele, ele passar isso para a empresa é muito mais fácil. Então, com certeza, as empresas valorizam esses profissionais porque eles têm clareza do que eles têm de competência e do que eles precisam desenvolver, baseado no seu autoconhecimento. O planejamento de carreira, ele é do próprio profissional. Então, o profissional que tem que estabelecer aonde que ele está e aonde que ele quer chegar, seja dentro da empresa ou seja fora da empresa que ele está hoje. Então, se ele consegue perceber que os valores daquela organização são compatíveis com os seus valores, estão alinhados com aquilo que ele busca curto, médio, longo prazo, por que não fazer esse planejamento dentro da própria empresa que ele está inserido? Então, ele precisa enxergar essas possibilidades dentro da organização e se elas são compatíveis do que aquilo que ele está buscando. Então, o planejamento e o gerenciamento tem que partir do profissional. Por mais que a empresa tenha um planejamento para você, você precisa fazer gestão, você precisa mensurar, porque você tem que ser o protagonista da sua carreira.
né? A empresa vai ser um local onde que você vai poder se desenvolver e alcançar novos resultados. Mas o principal responsável é você enquanto profissional, enquanto estudante. Então, se a empresa faz parte dos seus objetivos, do seu alinhamento, daquilo que você está buscando, ótimo. Se não, é o momento de você rever e fazer uma gestão da sua carreira e não do seu emprego.